Olá, saudosistas! Meu nome é Rogério De Simone. Bem-vindo ao meu canal Roger Classic. Falar de Opala é falar de um veículo com uma legião de fãs e admiradores muito grande no Brasil. Ele foi lançado em dezembro de 1968 e foi o primeiro veículo de passeio da General Motors do Brasil. Antes dele, a empresa fazia picapes e caminhões. O Opala foi apresentado ao público pela primeira vez no Salão do Automóvel, em São Paulo, e foi a maior atração do evento. O carro logo se tornaria um dos maiores sucessos da indústria automobilística brasileira de todos os tempos. À esquerda temos uma imagem do lançamento do Salão do Automóvel, e à direita uma foto de abril de 1992, quando o último Opala saiu da linha de montagem. Foram 24 anos de muita história e quase 1 milhão de veículos produzidos. Não é à toa que atualmente o Opala é um dos carros mais queridos entre os colecionadores e entusiastas. Haviam versões de Opala de todos os tipos de gostos e bolsos. Hoje nós vamos conhecer a versão esportiva chamada Opala SS. O Opala SS foi lançado em 1971 e logo se tornaria um verdadeiro sonho de consumo, principalmente do público mais jovem, pois tinha um bom desempenho e um visual esportivo, itens muito admirados naqueles tempos. Quem é daquela época deve se lembrar, um carro com características esportivas era muito bem aceito no mercado. Como era comum nos anos 60 e 70, os carros com características esportivas vinham com grandes faixas pretas na carroceria, e o Opala não fugiu à regra. Tinha duas no capô, na lateral e também na traseira. Outra exclusividade do SS eram as rodas esportivas, com pneus mais largos e sem câmera. Esse tipo de pneu é comum hoje em dia, porém era muito raro naqueles tempos. Quando o Opala foi lançado em 69, a fábrica oferecia duas opções de motores, o 4 cilindros com 2.500 cilindradas e o 6 cilindros com 3.800 cilindradas. Porém, o SS ganhou uma versão mais potente dos 6 cilindros, com a cilindrada aumentada para 4.100 e a potência subindo de 125 para 138 HP. Esses motores eram exclusivos do SS e também da versão top de linha chamada Gran Luxo. Quanto ao desempenho, a velocidade máxima do SS girava em torno de 171 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h em 12,7 segundos, números muito bons para aqueles tempos. Outras melhorias mecânicas do SS eram o diferencial tipo autoblocante e barra estabilizadora na suspensão traseira, que melhorava o desempenho nas curvas. Além disso, foi o primeiro carro da linha Opala que vinha equipado de série com freio a disco nas rodas dianteiras. Internamente, o SS vinha com um pequeno contagiros no painel e um console, onde era instalado o relógio de horas. O volante tinha 3 raios, com ar imitando madeira, também exclusivo. Porém, a maior novidade foram os bancos dianteiros tipo individuais, com alavanca de câmbio de 4 marchas no assoalho. Até então, todos os Opalas vinham com alavanca de câmbio na direção, com 3 marchas e banco inteiriço na frente. O Opala SS tinha como concorrente o Dodge Charger RT, lançado em 1971, e o Maverick GT, lançado em 1973. Eles formavam o trio dos sonhos do mercado brasileiro. Aqui vai uma curiosidade. Até então, a única carroceria disponível na linha Opala era o sedã de 4 portas, que tinha assim, vamos dizer, um visual mais comportado. Há muito tempo a GM já tinha prometido lançar o coupé de 2 portas, porém o ferramental ainda não estava pronto. Assim o SS foi lançado com 4 portas mesmo, e foi vendido durante os próximos 2 meses desse jeito. Já no início de 1972, a linha Opala ganhou o tão cobiçado coupé 2 portas, que a maior característica dele era o teto puxado para trás, estilo fastback, que dava um visual mais agressivo e esportivo ao carro. Para facilitar a visualização da diferença da capota, coloquei 2 fotos lado a lado. Do lado esquerdo, o sedã 4 portas e do lado direito, o coupé 2 portas. Pode ver que o 2 portas com esse tipo de carroceria fica com um visual mais agressivo, mais a ver com o esportivo SS. Tanto é que o SS deixou de ser oferecido na versão 4 portas.
Diferente dos outros carros da linha, onde o 4 portas e o 2 portas ainda era oferecido. O consumidor podia escolher no ato da compra. Diferente dos dias de hoje, onde o 4 portas é uma preferência, naquela época era ao contrário. O consumidor preferia o carro 2 portas. Tanto é que o Opala, assim que lançou o Coupé 2 portas, as vendas dispararam e durante os próximos 10 anos foi muito maior o 2 portas do que o 4 portas as vendas e a procura, né? O SS em 1972, além da nova carroceria, ganhou algumas pequenas mudanças, como novas forrações dos bancos e um novo volante, agora com aro preto com uma pega melhor. Outra novidade, a GM passou a disponibilizar na linha Opala, desde que equipada com motor 6 cilindros, o ar-condicionado como opcional, um item raro na época, mas muito bem aceito pelo consumidor. Em 1973, a linha Opala ganhou uma pequena restilização, principalmente na frente, com nova grade e os piscas do lado dos faróis, os piscas agora em tamanho bem maior. No SS, além da grade redesenhada, o emblema SS em vermelho, que antes era aplicado no centro da grade, passou para a extremidade, ganhando a companhia de um letreiro Chevrolet. Os bancos foram redesenhados e o SS foi o primeiro carro da linha a ganhar um item muito desejado pelo consumidor, que eram os bancos da frente reclináveis. E agradou tanto o consumidor que a GM decidiu disponibilizar como opcional para os outros carros da linha. Outra novidade foi um novo painel, agora com contagiro num tamanho bem maior. Nos anos 70, o Brasil e o mundo foram assolados pela gravíssima crise do petróleo, onde o preço da gasolina sofria constantes aumentos e estava cada vez mais escassa nos postos. Com isso, todas as empresas automobilísticas tiveram que se readaptar a essa nova realidade, onde a economia de combustível era a palavra de ordem. E a GM teve que tomar uma atitude radical em oferecer ao público um Opala SS com motor 4 cilindros. Visualmente, o SS4 era bem diferente do SS6. Coloquei lado a lado, na esquerda o SS4 e à direita o SS6. Como podemos reparar, o SS4 vinha com o capô todo preto, os para-choques também pintados de preto, um adesivo na lateral denunciando o modelo SS4 e a roda ligeiramente diferente. O SS4 vinha com o aro pintado de preto. O motor 4 cilindros era ligeiramente melhorado em relação aos outros carros da linha. Tinha carburador duplo e coletor de admissão de alumínio. Com isso, a potência aumentava de 90 para 98 HP e recebeu a denominação 151S. E a velocidade máxima girava em torno de 156 km por hora. Não era um desempenho esportivo, porém a economia de combustível compensava. Aliás, em 1974, as faixas pretas da carroceria mudavam de posição. O SS6, como podemos ver na foto, eram duas faixas pretas mais acima, terminadas na letra SS em branco. E logo abaixo, o emblema 400 denunciava o motor 6 cilindros. Em 1975, a GM comemorava 50 anos de Brasil e apresentou um Opala totalmente restilizado. A frente era nova, com a grade do radiador ligeiramente adiantada em relação aos faróis, novo capô, novos para-choques e a traseira vinha com 4 lanternas redondas. O SS restilizado vinha com novas faixas laterais, agora atrás, em formato de asa, dividido em 4 partes. Desapareceram totalmente as diferenças cosméticas entre o SS4 e o SS6, com exceção de os adesivos laterais próximo ao batente dianteiro das portas, com os dizeres SS4 e SS6. Além disso, o SS6 tinha um numeral metálico 4100 também no paralama dianteiro. Internamente, o carro ganhou um novo painel, além de forrações internas e bancos redesenhados.
Para 1976, o OSS ganhou novas faixas, agora na parte mais baixa do carro, e o capô, duas grandes faixas também pretas, diferente do ano passado, de 75, que era totalmente pintado de preto o capô. Visualmente, a diferença do SS6 para o SS4 é um adesivo no paralama. É a única diferença que tem entre os dois, visualmente. E internamente também havia diferença entre os dois. O SS4 vinha com banco de curvim e o SS6 vinha com banco de veludo, um pouco mais luxuoso. Uma curiosidade do SS76 que as primeiras unidades saíam com um grande adesivo embaixo da janela traseira, com dizeres Opala bem grande. Porém, não agradou o consumidor. Os poucos que foram vendidos com esse adesivo, os donos acabavam arrancando. E hoje em dia é praticamente impossível achar um Opala 76 com esse adesivo na traseira. Em 1977, o SS ganhou poucas mudanças. A faixa lateral continuou no mesmo lugar, porém ganhou um SS vazado na parte dianteira. De novidade, apenas as novas rodas de aço, com uma furação trapezoidal que melhorava a ventilação dos freios. Em 1978, toda a linha Opala ganhou uma nova grade dianteira, agora com 4 retângulos em 2 pares de 2, contornado por um filete prateado, que substitui a antiga grade com linhas horizontais. No SS, além da nova grade, o carro ganhou algumas mudanças. As faixas laterais subiram em relação ao modelo anterior e o retrovisor externo ficou agora em formato cônico, mais aerodinâmico. E pela primeira vez teve a opção de ser instalado do lado do passageiro, que facilitava muito as manobras. Outra mudança também foi o painel traseiro, ou seja, a traseira, agora pintada em preto, o que destacava um pouco as lanternas redondas. O carro perdeu o tradicional emblema SS na grade e a diferença visual entre o SS4 e o SS6 era praticamente nenhuma. A única coisa que identificava era um emblema 400 no paralama dianteiro no caso do modelo 6 cilindros. A maior novidade do ano foi a Caravan SS, a primeira perua esportiva do mercado brasileiro. Ela tinha as mesmas decorações do coupé e também a opção de motor 4 e 6 cilindros. Em 1979, apenas algumas modificações na parte interna do carro. O freio de estacionamento agora tem alavanca entre os bancos, lembrando que antes disso a alavanca ficava embaixo do painel. Outra novidade foi um console maior que podia abrigar um rádio. Externamente, nenhuma novidade. O carro era igualzinho ao modelo 78, as mesmas faixas, tudo igual. E nesse ano não havia mais nenhuma diferença entre o SS4 e o SS6. Até aquele emblema 4100 que ficava no paralama dianteiro foi suprimido. Ou seja, o SS4 e o SS6 eram exatamente idênticos. Para saber a diferença deles só pelo ruído do motor, com um ronco forte dos 6 cilindros, no caso do 4100, ou um barulho de maquininha de costura, que era do barulho do comando de válvulas do 4 cilindros. Em 1980, a linha Opala ganhou a segunda grande reestilização, com mudanças na frente e na traseira. A frente ganhou faróis quadrados e uma nova grade, e a traseira, lanternas bem maiores, além dos para-choques que ficaram maior diâmetro e mais envolventes. A grade dianteira era menor em altura e formada por linhas horizontais, o que dava uma aparência mais larga e baixa ao Opala. Além disso, ele tinha bitolas mais largas, o que melhorava sua estabilidade. O SS vinha com os para-choques pintados na cor do carro e com borrachão, e as maçanetas tinham uma cor cinza galvanizada. A GM ofereceu esse ano 2 tipos de rodas, como você pode ver na imagem, do lado esquerdo a roda antiga e do lado direito a roda mais nova. Porém, nos últimos anos, a procura pelo SS vinha diminuindo, e o público migrando para as versões mais luxuosas, que era o Diplomata e o Commodoro. Com isso, a GM decidiu tirar o Opala SS de linha,
deixando muita saudade entre os entusiastas. O Opala SS marcou uma geração e foi um dos carros mais importantes da linha Opala. Atualmente, o Opala SS é um carro cobiçado entre os colecionadores e amantes da marca. Bom, hoje nós conhecemos a história do Opala SS. Se você gostou do vídeo, deixe seu like ou faça algum comentário. Muito obrigado por ter assistido.